Hoje a nossa aula vai ser aqui pela plataforma, né? Como a gente está fazendo algumas situações na plataforma, agilizando, então somente hoje a nossa aula vai ser aqui, tá? Pela plataforma. A gente vai finalizar aqui o livro 3, onde a gente vai falar sobre geometria analítica, ângulos entre duas retas, né? A gente falou sobre pontos, né, dentro do plano cartesiano. Agora a gente vai falar sobre ângulos entre duas retas, ou sobre retas dentro do plano cartesiano, né? Então a gente vai fazer a leitura dessa parte introdutória aqui, onde ele faz aqui a suplementação dos ângulos. Como assim, professor? Você vai ler aqui, vai verificar que ele vai fazer o cálculo dos ângulos, né? Ele fez aqui a reta S e a reta R, são retas concorrentes, né? Que elas têm um ponto em comum, elas se cruzam aqui nesse ponto e formou alguns ângulos, né? Internos, né? Entre elas aqui com o meu plano cartesiano, e externo, né? Um ângulo de 135 graus. Toda vez que eu quiser calcular o ângulo, um desses ângulos opostos a esse meu ângulo aqui suplementar, que é de 135 graus maior, eu faço da seguinte forma. Ele até colocou aqui embaixo, ó. É o suplementar, que é o 135 graus, é igual à soma dos seus ângulos opostos a eles, né? Eu estou na reta S, então o oposto a ele é que está grudadinho na reta R. Então 135 é igual à soma de θ mais 60 graus. Θ mais 60 graus tem que dar esse ângulo aqui oposto, né? Suplementar fora dele, né? Externo. O interno é a soma do externo. Então esse suplementar nada mais é do que a soma desses dois ângulos opostos a eles. Então está aqui a formulazinha. Professor, então quanto vale? Vai valer o quê? 135 menos 60 dá 75 graus. Então 60 mais 75 dá 135. Tranquilo? Se esse cara aqui dá 75 graus, automaticamente esse outro cara aqui em cima também vai dar 75 graus, né? Ele vai dar 75 graus. São OPV, né? Opostos pelo vértice, tá? Então eu posso calcular qualquer ângulo desses aí que são opostos pelo vértice, né? Esse ângulo aqui é 60, automaticamente esse aqui também é 60 e assim por diante. Esse é 135 e esse do outro lado também é 135 graus, né? A gente pode fazer o cálculo e assim por diante. Se aqui vale 75, quanto vale desse lado? Esse daqui para cá eu formo um ângulo suplementar de 180 graus, né? Se eu tenho 75 para 180, falta 105 graus. Ele até colocou aqui, ó. Basta calcular o seu suplementar. Então, o suplementar de θ, aqui que é 75, vai dar 105, porque 105 mais 75 é 180, é meia volta, tá? Esse momento é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Nessa situação de que eu querer calcular ângulos entre duas retas, né? Tranquilo? Isso daqui é bem tranquilo para a gente fazer o cálculo, para a gente chegar na fórmula matemática que eu vou já explicar para vocês aqui. Olha só, tá? Eu tenho ângulos entre retas, né? Coloquei agora aqui ângulos entre retas. Vocês vão ler lá aquela parte da página 322 e vou verificar aqui, ó. Vou fazer aqui duas retas concorrentes. Por que elas são concorrentes? Porque elas têm um ponto, elas se cruzam em um único ponto em comum. E eu formo algum ângulo. Aqui eu formei um ângulo e eu vou chamar ele de θ, né? Tenho duas retas, que eu vou chamar essa aqui de y igual a m1x mais n1. E essa outra aqui, y igual a m2x mais n2, tá? Então, tem a situação, os nomes das duas retas, né? A fórmula que é para ficar das duas retas, onde eu posso calcular a tangente desse valor, né? Do ângulo. Então, a tangente do ângulo θ é o módulo, é igual ao módulo do coeficiente angular, tá aqui o coeficiente angular, né, que vai formar o ângulo de cada um, MA menos M2 ou MA menos MB, assim por diante, dependendo do livro, dividido por 1 mais M1 vezes M2. Tudo dentro do módulo, tá? E esse módulo, por que o módulo? Porque esse valor não pode ser um valor negativo, ele tem que ser um valor positivo, tá? Daqui a pouquinho eu vou já passar o exercício para você ver como é tranquilo a resolução desse cara aqui. Uma única observação, tá? Quando eu não tiver a formulação das retas nesse estilo, quando eu tiver o x igual a um número, nesse caso aqui,
vai ficar assim, ó, uma reta vai ficar na vertical e vou ter um corte aqui de uma reta, né? Que eu vou ter a formulação dela normal, M1x mais N1. Tá aqui ela, né? Toda vez que eu tiver apenas o x aqui igual a um número, de novo, essa reta x aqui que foi igual a um número normal, e eu tiver apenas a formulação de uma das retas, a minha tangente de θ desse ângulo que vai ficar a informação bem aqui, ó. Tangente de θ nada mais é do que o módulo de 1 dividido pelo coeficiente da minha fórmula, né, da minha função, tá? Então, quando eu não tiver a formulação das duas retas iguais, assim, onde eu tenho y e y, eu vou ter, quando eu tiver apenas o x, eu vou ter uma reta na vertical, onde a fórmula vai ser usada essa daqui, onde eu tenho apenas uma formulação completa das retas, né? E eu tenho uma outra incompleta. Quando eu tiver desse jeitinho, que eu vou passar no exemplo, você vai ver que eu vou usar essa fórmula para tangente. Então, olha só, como é bem tranquilo. Vou colocar aqui para vocês aqui, ó, qual é o ângulo formado entre as retas. Aí eu vou te dar aqui na letra A a primeira reta. Olha aí a primeira reta. 2x menos y menos 5 igual a 0. E a outra reta, 3x mais y mais 1 igual a 0. Está aqui a fórmula das retas. O problema é que a formulação eu tenho que fazer o que? Isolar o valor do y, né? Isolar o valor do y. Então, vai ficar da seguinte forma aqui, ó. Menos y é igual a menos 2x mais 5, né? Menos y fica aqui, os dois que estão aqui vão para lá com o sinal trocado. Não posso ficar negativo, multiplico por menos 1. Então, vai ficar y é igual a 2, aqui é x também, 2x menos 5. Tá aqui a primeira fórmula. Por que eu fiz isso? Justamente para me achar o coeficiente. O coeficiente aqui, ó. O coeficiente angular. Então, quando eu faço a fórmula da reta, achei o coeficiente angular. Desse cara aqui da primeira reta é 2. Vou para outra. Vou fazer a mesma situação. Y é igual a menos 3x menos 1. Né? Quando eu passo para lá, os dois valores vêm com o sinal trocado. E cadê o coeficiente angular dessa segunda reta? Está aqui, ó. Então eu tenho dois coeficientes, que é 2 e 3. Jogo na fórmula. Tangente de θ é igual. Aí eu uso a primeira fórmula. Uso essa aqui, ó. M1, ou seja, coeficiente angular da primeira, né? Que é o 2, está aqui, ó. 2. A fórmula lá diz que é menos. E o segundo coeficiente é menos 3. Então boto entre parênteses menos 3. Dividido por 1 mais o 2 vezes o menos 3, tudo isso dentro do módulo. O módulo é justamente para que esse resultado não seja negativo, todos os resultados vão ser positivos. Então, olha só, a tangente desse cara aqui, 2, né? Mas tem aqui menos com menos, menos com menos dá mais, então 2 mais 3, 5, dividido, 2 vezes menos 3 dá menos 6, menos 6 mais 1, menos 5. Está aqui o resultado. 5 dividido por menos 5 dá menos 1. O problema é que está dentro do módulo. E dentro do módulo o resultado sempre é positivo. Ou seja, é 1. Então, a tangente de θ é igual a 1. Ou seja, o meu ângulo θ é um ângulo de 45 graus. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Tá? Para se resolver. Quero dúvida, nada, bem fácil. Vou passar para o segundo, tá? Vou passar para o segundo. Letra B. Olha só o segundo B. X menos 3 igual a 0, primeira reta. E y é igual a menos x mais 2. O que eu percebi? Eu percebi aqui que eu não tenho y, né? Aí, pô, professor, aí não tem como resolver. Lembra quando eu falei que o x, quando ele for igual ao número, ela dá uma reta na vertical? Percebe que quando eu isolar esse x aqui, ó, x é igual a 3, ó, o x é igual ao número. Então eu já sei que a minha reta ela vai ser uma reta perpendicular, né? Uma reta na vertical. Se é uma reta na vertical, eu não vou usar
aquela primeira fórmula, eu vou usar a segunda. E essa daqui ela já está na forma que eu quero. Menos x, qual é o coeficiente angular aqui? Não aparece, mas está aqui, ó, é menos 1. Então vou usar a fórmula da tangente de θ, né? Que é essa daqui. Eu coloquei para vocês lá a fórmula. Está aqui ela, ó. 1 sobre o coeficiente angular da reta. Por quê? Porque o x, deixa eu ver se dá para ver aqui, bem aqui, ó, porque o x é igual ao número, né? Então eu formei um ano, então vai ficar assim, ó, módulo de 1 sobre ali menos 1. Então tá aqui já, ó, a fórmula. Quando eu tiver o x igual a um número, eu uso essa fórmula, 1 vezes o coeficiente angular da outra equação da reta. Então tá aqui as duas equações. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. O problema é que está entre módulo, então não vai dar resultado negativo, então vai dar 1. Ou seja, tangente de θ é igual a 1, onde o meu θ é igual a 45 graus também. Tá? Então a formação dos ângulos que eu calculei foi formação do ângulo de 45 graus. É desse jeito que eu vou analisar e desse jeito que eu vou resolver. Tá? Fiz isso somente para agilizar e facilitar a vida dos senhores. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau. No mais, até a próxima aula, se Deus quiser.